O PL 2630 de 2020 do senador Alessandro Vieira trata sobre um assunto bem polêmico. É uma espécie de regulamentação das redes sociais. E isso abre um leque de questionamentos a respeito do assunto, porque ele pode ser interpretado como censura. É censura? Não é censura? O que pode? O que não pode? Para tentar fazer mais perguntas, porque certamente a gente não vai chegar numa solução para esse assunto, eu chamei uma pessoa que vai nos ajudar a questionar mais sobre isso. É o doutor Israel. Seja bem-vindo, doutor Israel, mais uma vez aqui, para a gente tratar sobre esse assunto que não tem polêmica. Quase nada de polêmica, né? Quase nada de polêmica. É bom, inclusive, a gente fazer um recorte sobre como que eu olho para a PL, né? Por quê? Porque a minha área de especialização é direito do consumidor. Os grandes debates que existem acerca do assunto, eles estão polarizados. Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer um recorte por onde eu olho, por onde eu analiso. Eu acredito que talvez, se tu entrevistar alguém que seja da área de direito eleitoral, ele vai ter uma outra visão, que não a minha. E se porventura nós analisarmos um advogado especialista em direito constitucional ou direito administrativo, ele vai ter uma outra visão e uma outra perspectiva. A minha visão é a partir do direito do consumidor, o que a PL pode ou não acrescentar, e em tese, a gente em alguns momentos vai criar a chamada intersecção, né? A gente vai encostar em debates muito parecidos com esses que a gente vê, inclusive uma lei que é sobre liberdade, sobre transparência, sobre responsabilidade. Nesse mundo do Brasil polarizado, ele ficou conhecido como PL da fake news, sendo que trata de muitos outros assuntos. Antes de a gente continuar, eu quero te dizer que, sabes que político, eles têm uma bandeira, né? Cada um tem a sua. Cada um é conhecido por um motivo central, digamos assim. Essa vai ser minha bandeira de 2024, tá? A gente tratar desse assunto sob diversas óticas. Começamos com o doutor Israel, e aí eu vou ouvir muita gente aqui. Quem é a favor, quem é contra, quem vê por um outro ângulo. Enfim, a gente vai tratar disso múltiplas vezes, primeiro porque o assunto exige. E segundo, porque eu acho que todo mundo vai trazer um ponto de vista que vai agregar em alguma coisa, especialmente no questionamento, né? E a gente se perguntar, e aí, o que é esse PL 2630? Como e por que ele é necessário ou não, né? E da perspectiva do direito do consumidor, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Isso eu não tenho dúvida. Quando o direito do consumidor inicia da necessidade de reconhecer a gente como vulnerável, é revolução industrial, né? Então, até então ali, a gente, quando fabricava as coisas, a gente fabricava quase que de maneira bilateral, né? Alguém precisava de alguma coisa e contratava alguém. Com a revolução industrial, a gente insere sistemas em que eu produzo mais rápido e para o maior número de pessoas, e isso faz com que esses produtos, eles, num primeiro momento, inclusive, eles começam a apresentar muito problema, e eu preciso apresentar, então, uma solução coletiva para todo mundo. Ou seja, a gente precisou, ao longo da história, de regulamentação para o direito do consumidor. Tipo, a gente precisa regular isso daí, porque é muito produto sendo colocado no mercado de consumo com problemas. A gente precisa regular o produto que vai para o mercado de consumo. Segunda Guerra Mundial é um outro marco importante para o direito do consumidor, porque com a estagnação da economia, o que acontece? A gente precisava vender para a economia girar. Então, olha, a gente precisa dar crédito. Mas por que as pessoas vão querer crédito? Porque elas precisam consumir, mas por que elas vão consumir se o necessário? Não, elas precisam consumir antes da necessidade. E ali eu desenvolvo, talvez, as principais processos de marketing após Segunda Guerra Mundial. Ali eu começo a estabelecer os sonhos das pessoas. Sonho da casa própria, sonho do carro, sonho da casa colorida, combinando. Com relação às roupas,
ali eu crio processos que, inclusive, até hoje são utilizados na televisão. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nova TechPix, né? E aí é a mais vendida do Brasil, e aí daqui a pouco eu disse que o gerente tá louco, e agora sai menos do que um cafezinho por dia. Essas técnicas, elas saem pós-Segunda Guerra Mundial, e até hoje, pela eficiência delas, elas têm efeito no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala em homem médio. Chegamos, então, 80, 90 com relação à globalização, ou seja, o mundo tem fronteiras, mas não tem fronteiras para a economia. Eu preciso regular isso. Então, e por que eu faço esse contexto histórico para a gente chegar até a PL? Isso é importante, porque então eu não estou falando aqui sobre o viés político, da maneira como normalmente nós pensamos esse debate de PL da fake news. Não, eu estou fazendo um outro debate. Eu estou fazendo um debate a partir do direito do consumidor, que é o seguinte, até aqui o direito do consumidor ele vem se acomodando, porém, pós a globalização, principalmente quando a gente entra nessa era de informatização, quando esses gadgets, que são os nossos aparelhos celulares, ou seja, a informação, ela vem para a palma da nossa mão, o capitalismo, ele se renova, e aí ele se renova de uma maneira muito mais voraz, porque se antes ele dependia dos veículos de comunicação tradicional para chegar nas pessoas, e ele dependia então de que as pessoas estivessem em algum horário, então tinha o horário nobre, né? Aquele é o horário nobre porque é o horário que a pessoa chegou do trabalho e agora ela vai descansar. A partir da revolução do que os celulares fazem, não é mais assim. Então, hoje, o horário nobre é o horário, qualquer horário em que uma determinada pessoa pode estar mexendo no seu aparelho celular e eu vou fazer com que uma publicidade chegue nessa pessoa. Aí agora nós vamos para um outro ponto, que é o seguinte. Há algum tempo atrás, quando um produto era lançado, ele era pensado, eles criavam personalidades do produto. Então, assim, vamos lá. Nós vamos colocar um veículo no mercado de consumo e o nosso objetivo é atingir as mulheres. Então esse veículo, ele vai ser menor, porque ele tem que facilitar com relação à questão espacial de estacionar, ele precisa, os bancos precisam rebater de uma determinada maneira, as linhas de painel tem que ser mais suave e tudo mais. Então eles pensavam a personalidade do produto, para que as mulheres se identificassem e tivessem, então, atração por aquele produto. E muitas vezes o que era? Era nada mais, nada menos do que, claro, que sempre por pessoas especializadas pensando isso, mas era tentativa e erro. Às vezes havia talvez determinados produtos que eles pensassem que chegaria de uma maneira e não teria esse mesmo apelo. Com as redes sociais, e principalmente agora fazendo um paralelo com a chamada inteligência artificial, e aí a gente começa com essa revolução, então, essa nova revolução do capitalismo, que é esse capitalismo digital, nesse capitalismo da informação, eles concentram as informações, então eles conseguem processar e eles conseguem armazenar grandes, e eles começam, então, a projetar futuro, a partir da leitura daquilo que um determinado grupo de uma determinada região, da maneira como essa pessoa interage com as redes sociais. Inclusive, a gente vai ver que isso pode ter algumas implicações sociais, pode ter implicações políticas, pode ter implicações religiosas, quando a gente começa a verificar que quando eu começo, então, a inclusive escolher, e olha só, eu fornecedor desse serviço, então pensamos aí em Facebook, pensamos em Instagram, pensamos em TikTok, pensamos seja o que for, eu começo a escolher o produto, eu começo a escolher o assunto, eu começo a escolher pelo consumidor, pelo usuário. E eu começo, então, a direcionar aquilo que me interessa, porque eu sei que aquilo que interessa para ele vai fazer com que, então, ele fique mais tempo ligado a mim. Quando eu penso que eu começo a fazer esse tipo de coisa, da perspectiva de consumidor, eu começo a ter a seguinte discussão. Tá, mas eu
tenho possibilidade de proteção contra isso? A gente assina, né, os contratos. Cada vez que esses aplicativos chegam para nós, a gente aceita ou não os termos de uso dele. Esses termos de uso dele, eu tenho condições de modificar ou eu simplesmente aceito? E a partir do momento em que eu aceito esses termos de uso, me dá alguma possibilidade de debater, de discutir, de não querer algo, ou a partir do momento, eu tenho que me submeter? E é aí que talvez a PL ela vai fazer a diferença sobre alguns aspectos e alguns assuntos, com relação à moderação, com relação a essa questão que a gente fala, a gente se coloca numa condição de liberdade, mas a gente precisa analisar da perspectiva, tá, mas eu tenho liberdade do que dentro? Aquilo que eu falo chega para quem? Então, tem alguns assuntos que eles precisam ser debatidos, que é o que está sendo feito a partir. A grande questão aí é que eu volto a refletir com aqueles que nos assistem, que nos escutam, é que a gente debate apenas sobre a perspectiva da polarização, de que é ou não uma censura, é ou não uma vedação à expressão, mas existem muitos outros debates com relação à PL que eles são importantíssimos, e um deles é esse que eu trago, que é com relação ao direito do consumidor. Fazendo um recorte aqui nessa tua fala, é que antigamente um pequeno grupo de pessoas determinava o que a grande massa consumiria, ouviria, enfim. A lógica se inverteu e agora a grande massa emite uma mensagem lá para esse pequeno grupo de poder, dizendo o que ela quer consumir, o que ela quer ouvir e etc. E esse pequeno grupo de poder devolve. É isso? Em outras palavras, é isso. A partir do momento em que eu penso... Eu tô pensando em lançar aqui uma fábrica de camiseta de cor neon, e aqui para a região de Criciúma. E aí vai chegar um momento em que, se eu fizer pesquisas, e eu poderia fazer uma pesquisa como era feito até então, né, sair a campo e tudo mais, mas hoje talvez essas big techs, essas grandes empresas, essas big datas, elas vão me dar a mesma informação sem eu ter que pesquisar em lugar nenhum. Olha, ninguém vai querer usar neon, não é momento de usar neon, não é momento de fabricar, não é o momento de vender neon. Tu tá indo por um caminho errado. Olha, se a tua fábrica aí for de camiseta preta ou branca, ela vai surtir muito mais efeito, porque é esse tipo de situação que a gente começa mais ou menos a ter a partir desse novo capitalismo da informação, né? E aí tem questões aqui que a gente precisa debater, porque a gente olha muito para o nosso cenário nacional, né? Então a gente está olhando sob a perspectiva de que é direita e esquerda, e aí quando a esquerda está no poder, a direita, dentro da sua perspectiva, critica as questões que, quando a direita está no poder, ela pratica, mas aí quem critica é a esquerda. Ou seja, dependendo de quem está no poder, a torcida é contra. E isso, muito disso é conseguido, é alcançado a partir dessas próprias ferramentas, porque elas alimentam isso. É a questão da bolha, né? Então, e é aquilo que a gente precisa pensar sobre a perspectiva de consumo. Dependendo da maneira como eu interajo com as redes sociais, as minhas redes sociais, e isso é comum àqueles que estão nos assistindo ou ouvindo, a partir do momento em que tu fala que queres alguma coisa, em seguida vai começar a aparecer publicidade para ti disso. Se tu porventura és uma pessoa protestante, muito provável que o teu conteúdo seja conteúdo de pastores protestantes. Se porventura for católico, vai ser nesse sentido. Isso vai criando bolhas. Então, se tu tens um viés de direita, vai chegando cada vez mais conteúdo de direita para ti. Se tu é de esquerda, cada vez mais. Isso
vai cada vez mais segregando as pessoas. Porque a partir do momento em que tu não tem acesso a outra cultura, a outros produtos, tu vai é o chamado sectarismo, né? As pessoas acabam se segmentando e elas nem estão percebendo isso. E essa segmentação é aí que a gente precisa abrir sob a perspectiva do direito do consumidor. Essa segmentação, ela não está apenas sob a perspectiva política. Ela vai estar também, se porventura eu não tiver acesso a produtos, e pode ser produtos que eu não possa comprar, que não estejam no meu orçamento, mas que eu possa conhecer sob a perspectiva de ampliar o meu horizonte sobre como está a tecnologia, eu vou estar segmentado a apenas aquelas coisas que eu conheço. Então, é sobre esse viés que a PL ela vem discutir questões como transparência, moderação. Recentemente no escritório, nós temos uma demanda e aí a gente olha sobre essa perspectiva da moderação. Um cliente, ele tem então conta Meta, essa Facebook e Instagram, e o Facebook retirou a página deles porque eles não cumpriram algo e essa é a questão. Quando eu falo que eles não cumpriram algo, é porque a gente não sabe o que foi esse algo. Simplesmente disseram que eles não estavam cumprindo os termos e retiraram. Então, mas o que Quais termos? Que termos? Os termos a gente conhece, mas qual item lá dos termos eles não cumpriram? E no Instagram, que eles têm o mesmo conteúdo, eles cumprem. É a mesma empresa. Como que no Instagram eles cumprem os termos e no Facebook eles não cumprem os termos? Então, essa lógica, esse controle, e a PL ela faz isso, ela quer discutir, olha, tu pode fazer a moderação, aliás, tu tem que fazer a moderação inclusive sobre alguns assuntos, e eles determinam lá alguns assuntos que tem que ter, principalmente quando envolve questões relacionadas à democracia, violência contra crianças e tantas outras questões relacionadas a violências e crimes. Mas a questão hoje, o que tem de legislação, o que se impõe, se não for buscar o Poder Judiciário, porque esse é o único caminho hoje viável, buscar o Poder Judiciário, para se restabelecer a conta ou para se buscar a informação que deveria estar, e a PL ela faz isso, a PL estabelece que deve ter uma espécie de devido processo legal, a pessoa tem que ser notificada, ela tem prazo de resposta, tem prazo de réplica, se porventura for, e aí vamos colocar agora numa condição de grave, né, pode ser retirado imediatamente, se discute com o conteúdo retirado da internet, mas se discute, não quer dizer que o conteúdo não vai poder voltar futuramente, ele poderá, mas ou seja, existe a possibilidade de discussão. Da maneira como está hoje, não existe. A maneira hoje, a gente não tem legislação sobre o assunto, então simplesmente vai lá, se retira e agora se busca judicialmente, porque esse é o único caminho que se tem, a devolver uma página que está descumprindo algo que o cliente não sabe. E aí a PL, inclusive, faz isso. Um dos debates que ela tem é o quê? A gente fala sobre equiparação, né? É equiparar o usuário a consumidor. E por que equiparar o usuário ao consumidor? Porque o direito do consumidor, ele é uma legislação sólida de proteção, principalmente sobre essa perspectiva de reconhecer a vulnerabilidade de um em relação ao outro. Então, a partir do momento em que a gente tem vários modelos e modelos reconhecidos de que o consumidor com relação ao fornecedor é vulnerável, ora, se eu equiparo os usuários de internet a consumidores, eu estou dizendo a mesma coisa. Olha, eles são vulneráveis com relação a esses fornecedores. E a partir daí, a gente precisa da proteção desses usuários e a gente precisa, e aí esse é um aspecto que eu acho importantíssimo, a responsabilização. Porque se
eu tenho deveres com os meus usuários, com os meus consumidores usuários, e eu descumpro algum deles, eu preciso responder sobre isso. E olha que interessante sobre a perspectiva do direito do consumidor. Eu não sei se quem está nos vendo ou ouvindo já caiu em alguma fraude de internet com relação a comprar produto que não chegou, mas muito comum. Esses dias, inclusive, tem uma marca que mudou de nome, porque a marca, ela se chama Veja no mundo inteiro. No Brasil ela não conseguiu, porque a Veja está relacionada a muitos outros produtos e serviços, né? Mas agora ela conseguiu. Então ela ela passou a se chamar Veja no Brasil. E olha que interessante. Quando ela fez isso, ela então fez tipo uma promoção dos produtos que estavam com o nome antigo dela. O que apareceu de páginas vendendo esse saldo, essa promoção, não, são incontáveis. E como as pessoas são rápidas para criar essas ferramentas para... Entendeu? Para ganhar dinheiro errado. Que loucura que é isso. Mais do que isso. Agora eu me arrepia, como diz o outro. A pessoa que faz o site, a pessoa que faz a página de venda, ela patrocina. E aí, quando tu vai para as buscas do Google ou quando tu vai para as buscas do Instagram ou qualquer uma outra ferramenta, é a primeira que aparece antes do que o site oficial. E as pessoas vão lá e elas compram um produto com 60% de desconto, porque, bom, mudou o nome, né? Aí que tá, sabe a questão da meio falso, meio verdade, tipo assim, realmente acabou de mudar e a empresa tá fazendo uma promoção com relação ao nome, aos produtos de nome antigo. Então, é possível que realmente esteja barato. E aí, bom, mas vamos colocar mais barato. E aí as pessoas caem em golpe. Qual a responsabilidade? E aí que tá agora. Qual a responsabilidade do Instagram, do Facebook, do TikTok, do YouTube, seja de quem for, qual a responsabilidade deles com esses sites que pagam para estar patrocinados? E isso em relação de consumo. Mas se nós pegarmos aqui os leiloeiros de Criciúma, todos eles têm problema com o site. Se o pessoal der um Google agora e colocar, muito provável que talvez o primeiro site do leiloeiro não seja o site oficial, seja um site fake. E eles ingressam no Poder Judiciário, eles pedem para que seja retirado, eles conseguem, aí eles colocam em um outro lugar do planeta e conseguem. Ou seja, eu tenho um Google que é para o planeta inteiro. Entretanto, não existe absolutamente nada hoje que responsabiliza ele, pouco importa de onde está vindo o pedido, né, o pagamento para que o tráfego pago ocorra, com relação àquilo que eles acabam potencializando e ofertando para os consumidores, que são hoje uma das questões, e a gente brinca muito com isso, né? De que se não está no Google, não está no mundo, né? Ou seja, aparentemente virou uma ferramenta de muita confiança com relação a... E que nesse momento só o Google tá assim, né? Se fosse quem está nos ouvindo pelo rádio, visualizem uma balança e ela não está equilibrada. O Google está tendo muito mais lucro. É ele que tem o lucro, é ele que detém esse jogo, as regras desse jogo. E a grande massa está aqui embaixo dançando essa música, né? Dançando conforme o Google toca. Eu vou te dizer mais. Se nós pegarmos Ford para a Revolução Industrial, que cria lá o sistema de produção em série, e aí cria o Fordismo, né? O Google está para o momento que nós vivemos. É eles quem... Google está para esse momento como Ford esteve para a Revolução. Justamente. É eles quem... É ali que nasce de que, olha, se a gente organizar
toda essa informação, se a gente começar a captar o que as pessoas estão pesquisando, porque é isso, hoje, diga-se de passagem, o que as pessoas estão pesquisando em Criciúma? O que as pessoas estão pesquisando em Santa Catarina? O que as pessoas estão pesquisando no Brasil? Eles têm essa informação. E a partir disso, eles começam a vender, eles começam a organizar, eles começam a simular dados, eles começam a vender. É aí que entram as fake news? É aí que entra as fake news. Porque as fake news, assim, na sua essência, elas nascem com um 10% de verdade, né? Toda fake news nasce com algum gancho de verdade. Então, vamos pegar um exemplo aqui. É como tomar um café com leite. Em geral, via de regra, é mais café do que leite. Né? Em geral, tem algumas pessoas que invertem isso, mas vamos nos apegar ao que acontece de modo geral. É mais café do que leite. Se esse café com leite fosse uma fake news, a verdade seria o leite. E a parte mentirosa seria o café. Ou seja, eles pegam uma coisinha que está acontecendo no mundo real, entendeu? E pintam. É aí que... Porque a diferença entre a informação que foi mal apurada, que foi uma barrigada, que foi um erro do jornalista, é uma coisa. Porque ela não é intencional. Sim. O direito considera a intenção, não considera também? Leva em conta, né? Dei uma informação, errei porque não apurei corretamente, porque errei. Acontece, errei. Mas eu posso ter publicado uma informação sabidamente. Não, isso aqui não procede, mas, entendeu? Vou dar essa informação que vai causar o caos. As redes sociais são esse terreno fértil para isso, não? Agora, eu não queria polemizar a partir da política, né? Mas longe da gente. mas pegamos, se nós pegarmos a PL... Ficasse fugindo da política, né? Fiquei direito de consumidor. Mas se nós pegarmos agora a própria discussão da PL 2630, a gente tem o seguinte assim, ó. As grandes produtoras de jornalismo, de conteúdo no Brasil... Eles querem receber por isso, das plataformas. Eles querem. E aí, olha como foi colocado por um determinado grupo, e aí o grupo de direita, né? De que a maior emissora do país queria taxar as redes sociais, não queria se taxar e queria lucrar então. Mas vamos para a verdade, e dessa maneira, tem meme, tem áudio, tem não sei o que, mas vamos lá, vocês aqui produzem conteúdo, Som Maior produz conteúdo, tu produz conteúdo, imagina eu agora da minha casa, vocês produzindo o conteúdo que vocês produzem, eu começo a reproduzir o conteúdo de vocês e começo, inclusive, a segmentar. Olha, as pessoas não querem ouvir 2 horas de programa. O que elas querem? Elas querem algo mais curto, algo mais porque as pessoas estão assim, né? Algo que seja mais rápido. Então, eu vou pegar o programa do Adelor, que é de determinado a tal horário, vou fazer os recortes e mais do que isso, eu vou começar a ter lucro com isso, porque eu vou buscar patrocinador para isso e tudo mais. Ou seja, mas o meu único trabalho é fazer o recorte e colocar em plataforma. Isso começa a dar muito certo. Só porque quem produziu, quem tem o custo, quem vai em busca da informação, quem tem o custo de botar um âncora em determinado, quem teve o custo de ir para aquela cidade, foi tudo a Som Maior. Então, hoje, a mídia tradicional no Brasil, isso não é questão de um determinado veículo de comunicação, são todos os veículos de comunicação, eles têm um custo e todo esse trabalho, ele simplesmente é reproduzido nas grandes plataformas.
E como se, mas não somos nós, é o nosso usuário. Bom, mas as pessoas, ainda que vão em razão de um usuário, vão atrás de um usuário dentro da plataforma de vocês. E vocês vendem isso, diga-se de passagem. E vendem isso porque justamente vocês conseguem segmentar isso. Então, vocês mandam para quem quer escutar isso e cada vez mais vocês conseguem pessoas que querem isso. Então, essa lógica... Olha como foi vendido. Algo da perspectiva que não é taxar, é justamente, olha, vocês têm lucro, não tem? O YouTube tem lucro com relação a visualizações, porque cada vez mais existem patrocinadores que estão lá pagando em razão daquele conteúdo que é colocado lá. Se o conteúdo é de uma grande empresa de comunicação, vocês vão ter que pagar com relação ao direito, uma espécie de direito autoral, né? Uma espécie de, olha, vai utilizar. Só porque não é entregue dessa maneira. Como que é entregue? É entregue que, olha, eles querem taxar as plataformas e não querem. E aí, é lógico, tá, mas e a plataforma daquela empresa não vai ser taxada? Se ela utiliza produto próprio, como que ela vai pagar para si própria? Porque é isso. Se porventura quando ela quer pegar uma novela turca, quando ela quer pegar um produto que não foi ela que produziu, o que ela faz? Ela paga. Então é isso, tá, mas as plataformas estão pegando produtos que eles não produzem, quem produz são outras pessoas, então as pessoas ficam lá vendo o dia inteiro e paga nada por isso. E recebe muito. Por quê? Porque está justamente segmentado de uma maneira que alguém quer ver daquela forma. Então tem vídeos curtos, tem vídeos longos, e a gente tem todo tipo de plataforma para todo tipo. Então o TikTok corre para um lado, o Instagram tem um outro tipo. Se nós pensarmos no X, né, no Twitter, é um outro tipo de público, ou seja, eu tenho vários tipos de público para vários tipos de plataforma, e a questão é que muitas destas plataformas utilizam produtos e serviços que são produzidos por outros, eles não pagam absolutamente e arrecadam muito. E aí, essa é a discussão. Sendo que quando nós pegamos estas plataformas, quando a gente pensa em tráfego pago, né? Elas têm acordos entre si de pagamento. Elas se pagam com relação, inclusive, esses tempos atrás tinha uma questão relativa a talvez o aumento do tráfego pago com relação ao Google, porque como a Meta ia passar a cobrar eles com relação a algumas questões, então eles provavelmente iriam aumentar, ou seja, quem paga a conta somos nós consumidores, no final das contas, né? Porque o Google passaria, então, a cobrar um determinado valor. Essas questões, é aí que vem a tal da fake news. Por quê? Porque realmente existe a possibilidade, existe a discussão com relação a um pagamento de conteúdo, mas não se esclarece do porquê que é, como é, para que é, e é algo justo, porque se eu perguntar para qualquer pessoa, tá, se tu produz um conteúdo, se tu tem um custo com o conteúdo, tu não quer ser remunerado pelo teu conteúdo, ou tu quer que outra pessoa se aproprie do teu conteúdo e possa, se tu escreve um livro, mesmo que tu tenha lançado o teu livro e o teu livro venda, tu pode outra pessoa pegar, mudar a capa, mudar uma ou outra palavra, pegar a tua ideia e simplesmente colocar de uma outra forma, tipo, tu escreveu, tá lá, o teu livro é livro impresso, mas tu não tem audiolivro, e aí alguém vai lá e faz audiolivro e começa a lucrar com aquilo, e tudo bem para ti? Não tá tudo bem para ti. E essas questões, elas começam a suscitar. A grande questão e aí a gente precisa fazer esse debate, que não é um debate de lados, esse é um debate que a gente precisa fazer, que é a gente discutir a força do Estado versus a força dessas grandes empresas. Há algum tempo atrás, até um tempo atrás, e se nós pegarmos, inclusive, irmos até... O Estado era o que nós tínhamos de maior. Então,
existe a supremacia do Estado com relação aos administrados, né? A questão é que o Estado, ele é obsoleto. O Estado, ele se moderniza, o Estado, ele caminha muito devagar. E essas grandes empresas, essas grandes corporações, não, elas voam. Recentemente, a gente teve aquele debate Musk versus Xandão, né? Então, tava lá o Alexandre de Moraes dizendo, e o Musk dizendo que isso aí é invadir a liberdade e tudo mais, não sei o quê. Olha a quantidade de pessoas no mundo que o Elon Musk chegou com uma informação de que algo acontecia no Brasil, e em contrapartida, em quantas pessoas o Alexandre de Moraes chegou com relação a esse mesmo debate? Ou seja, o Estado, ao meu ver, nesse exato momento, ele não está preparado, ele não está à altura para fazer debates com essas grandes empresas. Então, quando a gente vai para a discussão, vamos ouvir a opinião pública, se for o divisor de águas para nós termos ou não uma legislação, nós não vamos ter uma legislação. Por quê? Porque eu estou falando das grandes empresas. Elas chegam aos consumidores com relação a filtro de informação, com relação aos debates. Então, eu tenho um conteúdo, e a gente poderia pegar até aquela discussão que a gente teve muito tempo atrás no Brasil, que foi com relação ao desarmamento da população, né? Se hoje nós tivéssemos aquele mesmo debate, muito provavelmente a gente teria talvez uma outra decisão, e muito levando-se em consideração qual é o anseio e o desejo dessas grandes empresas, ou de quem paga essas grandes empresas. Porque se está liberado fazer o pagamento de tráfego pago, vamos fazer chegar a nossa informação ao maior número de pessoas. Mais do que chegar a nossa informação, é essa não informação que polui, e ela também é impulsionada. Quem que é responsabilizado pelo impulsionamento dessa informação hoje? Eu não tenho uma legislação. A PL, ela vai dizer quem está responsável por isso, mas hoje eu não tenho. E aí o fato de eu não ter hoje, cria-se um campo fértil, e é o que a gente vê, tanto na esfera do direito do consumidor, porque eu vou ter lá no direito do consumidor várias fraudes. Hoje eu acho que no Brasil a gente não consegue mais contabilizar o número de fraudes financeiras, principalmente nesse mundo digitalizado. Então, tanto no direito do consumidor, quanto nessa esfera, seja política, seja religiosa, ou seja, quem detém algum capital, ou quem detém e consegue impulsionar, consegue levar a sua ideia para um maior número de pessoas, e aí talvez inclusive ditar quais são as regras ou como que o jogo deve ou não funcionar. E por essas razões, é que eu comecei dizendo que eu não tenho dúvidas. A gente precisa de regras. Ao longo da história, a gente precisou de regras, e agora não é diferente. Nesse exato momento, sobre a perspectiva do direito do consumidor, se a gente quer devolver, se a gente quer entregar um pouco de civilização, a gente precisa fazer a regulação das redes sociais. E já pensando na regulação da inteligência artificial, né? Porque a gente aqui está falando de redes sociais sobre a perspectiva da fake news, mas a gente precisa também criar uma regulação sobre a inteligência artificial, porque essa, se valendo das redes sociais, ela vai ser tão daninha ou muito mais perigosa do que propriamente as redes sociais. Chegamos ao fim. Opa! E ainda não terminamos o assunto. E a gente está muito longe de terminar o assunto. Agora eu emendaria mais um episódio sobre inteligência artificial, por exemplo. Mas o nosso tempo acabou. Doutor Israel Rocha, quero te agradecer por ter vindo.
tu vais voltar outras vezes aqui pra gente tratar sobre esse assunto. Volto. Muito obrigado. É uma satisfação sempre estar aqui. E hoje tu escapasse, né, da polarização. Hoje tu fosse bem. Mas hoje foi só pra tu acostumar, né? Opa, tô aqui. Mas mais do que isso, eu acho que o importante, e aí que tá, os teus ouvintes, eles são polarizados, né? Tu sabe que os teus ouvintes, eles são... hoje é para que eles pensem apenas sobre a perspectiva de que, precisa de regra. Aí depois a gente pode discutir quais as regras que são necessárias, que é o que está sendo discutido hoje, né? Tá, mas quais as regras são necessárias? Tem uma, diga-se de passagem, a gente já terminou, mas não terminou, que ela é interessantíssima, que é a questão da imunidade parlamentar. Uhum. Poxa, tá, todo mundo tem um filtro, mas se tu for parlamentar, tu tem imunidade nas redes também para falar? Tá, como assim? Aquela outra que aí quando entra nas questões políticas, tá aí a questão de que quem ocupa cargo público então não pode mais bloquear, porque está ocupando cargo público e está usando as redes sociais enquanto ferramenta. Só a favor. Desce, não pode bloquear. Não pode. Vai ouvir a população. Vai ouvir a população. Deixa a pessoa não quer regulamentar não quer regular as redes sociais, mas bloqueia os usuários. Entendeu? Podia dar nomes aqui, mas não vou fazer isso que eu não gosto de polêmica. Mas eu só falei pra gente deixar para um próximo programa. Então tá bom, a gente vai voltar nesse assunto. Perfeito. Obrigada, viu, doutor Israel? À disposição. Este pod que é contra fake news, tá bom? Mas é a favor desse debate com muita responsabilidade. Meu convidado de hoje foi o doutor Israel Rocha para tratar sobre esse assunto, sob a ótica do direito do consumidor. E ele passou liso, assim, sobre a polêmica, tá? Dessa vez ele escapou. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Eu fico por aqui na semana que vem. Tô de volta. Tchau.